Pessoal, vou estar agora gravando esse outro vídeo para a gente estar explanando melhor triângulos, agora em relação aos seus lados, quer dizer, em relação aos seus ângulos. Em relação aos seus lados, nós vimos no vídeo anterior que a gente pode classificar os triângulos como equiláteros, isósceles ou escalenos, tá? Relembrando que um triângulo ele é equilátero quando todos os lados possuem a mesma medida. Ele é isósceles quando ele possui dois lados de mesma medida e um lado diferente, e ele é dito escaleno quando os seus três lados possuem medidas diferentes, tá bom? Então, em relação aos lados, a gente classifica os triângulos com esses três nomezinhos aí. Em relação aos ângulos, a gente pode classificar um triângulo como sendo retângulo, acutângulo ou obtusângulo. Um triângulo, ele é dito retângulo, classificado como retângulo, quando ele tem um ângulo de 90 graus. Se ele tem um ângulo de 90 graus, ele é considerado um triângulo retângulo. Se ele tem todos os ângulos agudos, ele é considerado um triângulo acutângulo. E para que ele seja considerado um triângulo obtusângulo, ele precisa ter um ângulo obtuso, tá bom? Para a gente ver exemplos e firmar um pouco mais esse conceito, eu coloquei aqui 3 exemplos. No primeiro triângulo, pessoal, a gente tem, vamos observar lá os ângulos, porque agora a gente vai classificar os triângulos em relação aos seus ângulos. Então, no primeiro triângulo, a gente tem um triângulo de ângulo de 50, 60 e 70 graus. Todos os ângulos são agudos, né? O que é um ângulo agudo? Relembrando lá de vídeos anteriores, são ângulos menores que 90 graus. Então, todos os ângulos são agudos, então esse triângulo, ele é classificado quanto aos ângulos como um triângulo acutângulo, tá bom? Pessoal, vale lembrar uma coisa que eu não falei desse primeiro parte aqui, que é uma propriedade muito importante em relação aos ângulos de um triângulo, que tá lá em cima no topo, ó, a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre será 180 graus. Essa é uma verdade máxima que vocês vão carregar pelo resto da vida de vocês em relação a triângulo na geometria, tá bom? Na matemática. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre será 180 graus. Então, nesse primeiro exemplo aí, vamos só dar essa observada. Nesse primeiro exemplo que a gente colocou aí do triângulo, acutângulo, 60 mais 50 mais 70 tem que dar 180 graus, tá bom? Nesse segundo exemplo, a gente tem um triângulo com um ângulo de 90 graus. Então, ele é um triângulo dito retângulo, tá bom? Porque ele tem um ângulo de 90 graus. Se nós sabemos que ele tem 90 graus, nós sabemos que esses dois outros ângulos que não têm valor, eles precisam ser um valor que somando com 90 dê o quê? 180. Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre dará 180 graus, tá bom? Nesse terceiro exemplo, a gente tem um triângulo que tem um ângulo obtuso, ou seja, maior que 90 graus. Então, ele é dito um triângulo obtusângulo, tá certo? Eu passei aqui uma atividade para que vocês fizessem e fiz o exemplo da letra A, tá bom? Então, eu vou ler aqui com vocês para que não fique nenhuma dúvida. Agora, faça você. Classifique os triângulos abaixo quanto aos seus ângulos. Então, na letra A, eu tenho um triângulo de ângulo 75 graus e 85 graus. Esse 20 graus eu coloquei depois, tá de vermelho. Então, ele que eu ia ter que achar para eu saber se esse triângulo é um triângulo acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Porque, tendo apenas esses dois lados, eu sei que ele 75 e 85 são ângulos agudos, mas eu precisaria saber se esse outro ângulo poderia ser um ângulo reto, de 90 graus, então ele já não seria acutângulo, ele seria um triângulo retângulo, porque teria um ângulo de 90 graus. Então, eu precisaria encontrar esse terceiro ângulo. Então, como que eu faço? Eu somo 75 com 85 e eu vou ter 160. 160 falta quanto para 180? Porque lembra a máxima do triângulo? Em relação a ângulo de triângulo, a soma dos ângulos internos sempre tem que dar 180 graus. Então, vou fazer 180 menos 160 e vou ter
20 graus, encontrei, que é também um ângulo agudo. Então, se todos os ângulos desse triângulo são agudos, então eu posso classificá-lo como um triângulo acutângulo, tá certo? Na letra B, eu tenho um triângulo que tem um ângulo de 90 graus e um de 45. Na letra C, eu tenho um triângulo com um ângulo de 160 e dois de 10. E na letra D, eu tenho dois ângulos de 70 e um ângulo que eu tenho que encontrar. Eu vou fazer o seguinte: esses triângulos, a letra B e a letra D, que não tem ângulo, eu quero que vocês encontrem, tá? Fazendo da mesma forma que foi feito na letra A. Eu somo os ângulos que eu tenho e subtraio de 180, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, podem estar entrando em contato comigo, tá bom? Beijo para vocês e até o próximo e último vídeo dessa semana 3.